Meu nome é Marcelo, bem-vindos ao canal Python na Prática. No vídeo de hoje eu quero mostrar para vocês como fazer junção entre duas tabelas. Quando você está, por exemplo, no Excel e você faz aqueles PROC-Vs ou VLOOKUPs, muitas vezes você precisa concatenar mais de um campo, fazer fórmula para juntar um com o outro, ele não está 100% à esquerda e você tem um montão de trabalho para ler e juntar informação de duas tabelas. Você tem uma planilha com um monte de fórmula, você tem um risco de perder essas fórmulas, de não copiar direito, de acontecer alguma coisa e você ter um problema no seu resultado final. Então, no vídeo de hoje a gente vai aprender como fazer todas essas junções que são muito mais eficientes e mais rápidas usando o Python. Para isso, eu preciso explicar para vocês como funciona o conceito de join, o que é um join e conceitos de esquerda, direita, inner e outer join. Então eu vou mostrar um arquivo exemplo que eu fiz para vocês. Ele também está disponível aqui na descrição do vídeo. Tem lá uma pastinha no Google Drive compartilhado. Eu criei um arquivo aqui chamado procv. E é esse arquivo que a gente vai trabalhar hoje. Esse arquivo, eu fiz aqui um resumo para que fique fácil para a gente entender o que é o conceito do join, ok? Deixa eu só dar uma ajeitada no zoom aqui para ficar bom para todo mundo. Então eu vou ter uma tabela com região, então eu tenho cidade, estado e região. Então eu tenho Belém, Campo Grande, Curitiba, Goiânia, Manaus, Natal, Porto Alegre, Rio, Salvador e São Paulo, os estados e qual região cada cidade dessa faz parte. E eu vou ter um arquivo chamado população, onde eu tenho cidade, estado e a população. Eu fiz aqui um resumo justamente para facilitar o entendimento de vocês. Então aqui eu tenho as duas tabelas, a tabela de região e a tabela de população. E eu fiz isso de propósito. Eu marquei aqui em amarelo duas cidades, Goiânia e Manaus, que estão na tabela de região, mas não estão na tabela de população. E eu coloquei Aracaju e Belo Horizonte, que estão na tabela de população, mas não estão na tabela de região. Por quê? Com essas informações muito claras, a gente vai conseguir ver como funciona cada processo do join e os diferentes comportamentos de acordo com cada opção que você está usando. Se eu quiser fazer uma junção de tudo isso no Excel, dá um trabalho grande. Por quê? Eu preciso usar cidade e estado porque eu posso ter a mesma cidade, cidades diferentes com o mesmo nome em diferentes estados. Então eu preciso fazer os dois e os dois aqui desse lado também. Eu precisaria fazer um procv daqui para cá e um procv daqui para cá. Então dá um trabalho enorme fazer isso no Excel e você tem um risco de fazer alguma coisa errada. Então eu vou abrir agora o meu Jupyter e já vou criar um novo arquivo de Python que eu vou dar o nome dele de procv ou merge. E já vou fazer aqui o meu título, usando o merge para substituir o procv ou VLOOKUP, depende da versão do Excel que você está usando, em português ou em inglês. Importando as bibliotecas. E vou criar mais uma célula aqui embaixo para começar. Bom, gente, eu vou usar o pandas, então import pandas as pd. Ponto. Só isso que eu vou precisar de momento. Agora eu vou criar uma outra célula. Lendo arquivos Excel. Vamos voltar para o arquivo que a gente estava trabalhando. Eu vou ler região como um data frame
e população como outro data frame. Esse resumo, como ele é só ilustrativo, eu não vou ler. Então, eu vou criar um data frame chamado região, igual pd.read Excel. Eu vou ler na pasta data o arquivo procv.xlsx e eu quero ler a aba chamada região. Se eu consultar aqui, região, já está aqui. Eu já consigo ver a região. Vou apagar essa célula aqui e vou lendo arquivo população. Então, não vou escrever população, que é muito grande, vou colocar só pop. Isso é igual a pd.read excel barra data barra procv.xlsx e eu vou ler população. Se eu olhar aqui, eu já tenho também a população. Legal, então agora a gente vai começar a entender como funciona o conceito de joins. Então, o primeiro que a gente vai fazer vai ser o left join. Como que funciona o left join? Deixa eu voltar para o meu arquivo Excel aqui. O left join, left esquerda, join juntar. Eu vou juntar para a esquerda. Então, eu defino uma tabela da esquerda, que eu vou definir essa aqui, e uma tabela da direita, que é essa aqui. E eu vou puxar para a esquerda todos os dados, aonde eu vou definir qual que vai ser o meu fator de busca. Então, olhando aqui os amarelos, a gente consegue entender que Aracaju não vai aparecer, Belo Horizonte não vai aparecer porque não tem aqui, mas eu não tenho a população de Goiânia e de Manaus. Então, vamos ver o que vai acontecer se a gente fizer esse left join, ok? Então, como que eu vou fazer o comando para o left join? Eu vou vir aqui, eu vou criar um novo data frame. E eu vou chamar ele de left. Ele vai ser igual a quê? pd.merge. Esse é o comando que a gente vai usar para fazer o join. Então, pandas pd.merge. Quais são os dois data frames que eu quero ver? Região, vírgula, pop. São os dois data frames que eu criei aqui em cima. Beleza. O que eu tenho que fazer? Começar a passar os parâmetros. Então eu vou escrever left on, que seria o quê? Os campos que eu vou usar da esquerda como para minha chave. Igual, perdão, eu vou abrir o arquivo Excel que vai ser mais fácil para vocês. Eu quero usar cidade e estado para eu procurar aqui do outro lado. E é isso que eu vou fazer. Então, left on, cidade, vírgula, estado. Esse é o meu left on, os dois lados, os dois campos. E eu vou colocar agora um right on, ou seja, os campos que eu tenho equivalentes na tabela do outro lado. Opa, o mesmo erro. Cidade. Se tivesse outro campo, funcionaria? Sim, eu só ia definir o nome dele aqui. Nesse caso, o nome é o mesmo. Então eu já sei o que é. Os campos que me definem à esquerda são dois, cidade e estado, e os campos que me definem na direita, cidade e estado de novo. Agora eu vou colocar um how, ou seja, como que eu vou interpretar isso daqui. Eu vou interpretar ele como um left. Com isso,
o Pandas ele já vai entender que ele vai cruzar para a esquerda, sendo que a tabela da esquerda é a região, a tabela da direita é a POP, que eu defini ela aqui. Então vamos lá, vou executar. Ctrl Enter. Opa! Não fiz Ctrl Enter. Ctrl Enter. Beleza. Left. O que a gente vai ver aqui? Voltar lá no Excel e a gente vai conseguir ver isso aqui juntos. Aracaju e Belo Horizonte não existe na tabela da esquerda. Goiânia e Manaus não tem a população. Tem Aracaju aqui? Não. Também não tem Belo Horizonte. E olha só, Goiânia e Manaus, ele colocou um NaN aqui. Ou seja, um valor nulo, ele não encontrou. Mas para as outras cidades ele puxou a população. Essa é a maneira como o left funciona. Vamos ver agora como que funciona o right. Right join, ok? O que eu vou fazer aqui? O comando ele é exatamente o mesmo. Então eu vou copiar. E eu vou escrever aqui, right, que vai ser o nome do meu outro data frame, e eu vou colar. Igualzinho, gente. Região, pop, left on, cidade, estado, right on, cidade, estado, e no how eu vou colocar right. E vamos executar esse cara aqui. Run. E ver o que vai acontecer. Olha só. No de cima eu vi Manaus, que estava como NaN, e Goiânia também. Eu não tenho Manaus e Goiânia aqui. Mas eu tenho Aracaju e Belo Horizonte, que não tem região. Então, voltando aqui no nosso Excel, ele fez da esquerda para a direita. Então, ele apareceu Aracaju, ele apareceu Belo Horizonte sem região. E Goiânia e Manaus não apareceu porque não estava na tabela da direita. Ele funciona exatamente igual ao left, só que na outra direção. Legal. Agora vamos para o próximo, que é o inner join. Então eu vou criar um data frame chamado inner, vou colar de novo, e eu vou vir aqui e só vou trocar de left para inner. E vou executar. Vamos ver como que ficou a tabela. Olha só, o inner join, vamos voltar aqui no nosso Excel, ele vai pegar tudo que existe na esquerda e também existe na direita. Então, Goiânia e Manaus não existe na direita. Aracaju e Belo Horizonte não existem na esquerda. Então, Goiânia, Manaus, Aracaju e Belo Horizonte. Não tem Goiânia, não tem Manaus, não tem Aracaju e não tem Belo Horizonte. Ele pegou o quê? Só o que existe nas duas tabelas. E agora nós vamos para a nossa última opção, que é o outer join. Vou de novo colar aqui o mesmo comando e vou colocar outer. Ups. Vamos ter só. Ok. Eu nem criei o data frame, olha, gente. Olha eu esquecendo aqui. Outer igual a pd.merge. Beleza. Vamos ver o que eu tenho aqui. O outer join, voltando no nosso Excel outra vez, ele faz o que? Ele junta tudo com todo mundo. Então você vai ver Goiânia, Manaus, Aracaju e Belo Horizonte na mesma tabela.
Goiânia, Manaus, Aracaju e Belo Horizonte. O que acontece? Em Goiânia e Manaus, população é igual a nulo. Em Aracaju e Belo Horizonte, região é igual a nulo. Pessoal, com essas 4 características de join, a gente consegue tratar praticamente tudo relacionado à junção de tabelas. Então, você consegue montar programas de uma maneira mais eficiente, em que você pode deixar o programa pronto e rodar para os arquivos que você for recebendo, os updates, sem ficar atualizando fórmula, sem ficar correndo o risco de fazer alguma coisa errada, de dar um copiar e colar errado. Por quê? Aqui você faz via linha de comando, ele vai entender, vai fazer, e se você quiser, você exporta o arquivo da maneira como você precisar. Então, é isso por hoje, pessoal. Se você tiver alguma dúvida, deixa nos comentários. Vai ser um prazer em responder vocês. Se inscreva no canal, dá um joinha no vídeo. Muito obrigado e até a próxima.